Ministério da Agricultura informou que encaminha ainda hoje à China uma nova lista de frigoríficos brasileiros habilitados a exportar carnes bovina, suína e de aves àquele país. A relação será reduzida a pedido dos chineses, que alegam ser mais fácil dar o ok, o sinal verde, né? São muitos frigoríficos brasileiros hoje que estão prontos para exportar. Falta esse sinal verde. Eles alegam que vai ser mais fácil dar o sinal verde numa lista menor do que aquela que havia sido apresentada. Segundo o Ministério da Agricultura, foram 60 plantas numa lista em primeiro lugar, depois uma outra lista com 15 plantas, portanto 75 plantas. Os chineses acharam demais e pediram para o Brasil reduzir, e agora a expectativa é de que o Brasil envie essa relação aos chineses. Na semana passada, vamos lembrar que o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, debateu esse assunto com representantes das associações da indústria exportadora de proteína animal. Aí os grandes, né? Abrafrigo, ABIEC, enfim, a indústria exportadora brasileira. E o ministro Fávaro disse que o governo vai seguir, nessa lista agora reduzida, a ordem cronológica de início do processo das plantas que realizaram todos os procedimentos, fizeram tudo o que é necessário, demandado pelos chineses, para estarem prontos à espera dessa habilitação. Tudo bem, João Pedro? Tudo bem, Zadan. Zadan, a China importa 50% da carne nossa e gera 60% do faturamento. Então está todo mundo de olho em novas plantas. Praticamente depois da pandemia, durante a pandemia, ela não habilitou ninguém. Habilitou alguns frigoríficos dos Estados Unidos. Mas que nos Estados Unidos hoje a roupa custa $96. No Brasil ela custa metade, custa até um pouco menos, Mato Grosso custa menos que isso. Então o que acontece? Eles precisam de 3 milhões e 100, 3 milhões e 200 mil toneladas equivalente de carcaça de carne bovina para atender o consumo deles. Vai só o Brasil. Então eu acho que demorou até para sair esse processamento, de mandar essas plantas para serem habilitadas ou não pelo governo chinês, pelo Departamento Sanitário chinês. Agora, o que era importante, né, que não fosse só dos 3 grandes frigoríficos, dos 3 grandes redes, teria que abrir mais, dar mais chance para frigoríficos médios que possam também participar disso. Que para eles era importante abrir esse mercado chinês. É um grande mercado do mundo inteiro, não é só nós. Eles não compram mais dos Estados Unidos por causa do preço, não compram mais da Austrália, da Argentina por falta de produto. O Brasil não. O Brasil tem produto. Esse preço que eles querem pagar fica difícil vender. O nosso custo da arroba é bem maior do que esse preço que estão oferecendo. Mato Grosso, 175 arroba de boi, não é de vaca, não, de boi. Então, é difícil vender esse preço em função de que não sobra dinheiro para o pecuarista. A Flávia Rabelo, nossa correspondente em Brasília, tem informações sobre essa lista. Vamos ver. Olá, Zaidan. O Ministério da Agricultura confirma que uma lista cronológica foi encaminhada para o governo da China com a relação de 62 plantas brasileiras para serem habilitadas e também uma relação de 15 plantas estão na fase final de avaliação. Na semana passada, o ministro Carlos Fávaro esteve reunido com representantes da Associação Brasileira de Proteína Animal e a Associação de Frigoríficos para produzir uma lista reduzida. Segundo a ABIEC, a lista com os critérios ficou a cargo do Ministério da Agricultura, depois da reunião da semana passada. Lembrando, Zaidan, que a lista foi para a Administração Geral de Alfândega da China. A China é o principal destino das exportações de carne bovina, suína e de frango do Brasil e também o principal parceiro comercial do nosso país. Voltamos aos estúdios. Muito obrigado, Flávia Rabelo, direto de Brasília. Pois é, o João Pedro, a lista vai e a grande questão é essa que você acabou de colocar. Tem que diversificar essa relação dos exportadores. Tanto para as plantas como para os estados. Tem estados aqui como Pará, que agora, há pouco tempo atrás, foi habilitada a primeira planta para eles. E é um estado que tem um grande produtor de
de carne bovina, Rondônia e outros estados também teriam. Então, além da questão geográfica, que era importante para atender vários polos do Brasil de pecuária, era importante que mais plantas tivessem. E esses frigoríficos tivessem um compromisso, não precisa ser formal, mas pelo menos colocar, deles fazer um trabalho junto com os pecuaristas que são fornecedores dele, para produzir esses animais padrão China, menos de 30 meses, bem acabado, de janeiro a dezembro, já que o mercado exige, o chinês compra de janeiro a dezembro. E também eles procurassem negociar um preço que pelo menos remunerasse o pecuarista e remunerasse o frigorífico. Não é porque nós temos que vender para o chinês, tem que vender abaixo do custo de produção, muito abaixo do custo de produção, porque aí todo esse esforço que a cadeia bovina fez no Brasil, na cadeia dos produtores, melhorar a genética, melhorar a alimentação, melhorar todas as questões sanitárias, que o Brasil não tem nenhum problema sanitário para poder justificar qualquer bloqueio, isso vai embora, porque na hora que ele vai vender, se ele vender a um preço que está no Mato Grosso, por exemplo, que é um grande produtor, a 175 arroba de boi, ele não remunera, não sobra nada para ele, ao contrário, falta. Deixa eu consultar a nossa equipe aqui, a Tauana, o Samuel, se nós já temos a cotação do boi já pronta para rodar, pelo menos a do Mato Grosso, para ver como é que está o preço nessa segunda-feira. Segunda-feira é um dia morno de negócios, né, João Pedro? E fim de mês, né, Zé? Fim de mês e vamos ver então, assim que tiver pronta a cotação do Mato Grosso, vamos colocar. Esses valores foram apurados hoje pela Scott Consultoria, são à vista e já tem o desconto dos impostos. Não tem bonificação, não tem pagamento por lote especial, nada. É o preço de balcão, preço de chão, preço mínimo. E Mato Grosso, R$ 180,50 em Cuiabá, R$ 175,50 no norte do estado, R$ 185 e R$ 175 nas demais regiões de Mato Grosso. De fato, fica muito complicado, né, João Pedro? Não, você desestimula a cadeia. A cadeia teria que ter um trabalho mais harmônico, ou seja, não é porque só tem 3 grandes frigoríficos na ponta, que abatem quase 80% do abate nacional, e tem 200 mil pecuaristas no meio e 5, 6 grandes redes varejistas na outra ponta. Então, isso desequilibrou a cadeia. Para que as coisas fluíssem melhor, ou o produtor vai acontecer como está acontecendo nos Estados Unidos e aqui no Brasil também, né? Ele se organizando para ele contratar o serviço de abate e entregar o couro e os miúdos para o frigorífico e ele comercializar a carcaça, ou numa etapa posterior até já os cortes habilitados, já prontos, separados já. Por quê? Vai procurar sobrar alguma coisa, porque ninguém trabalha no prejuízo 1, 2, 3 anos, aí só o governo, porque aí o governo aumenta os impostos e a população paga o prejuízo. Bom, nós estamos falando de Mato Grosso, tem um pecuarista da região centro-oeste do país que passou dados, fez as contas da produção de uma arroba de carne, de um boi gordo, e nós colocamos esses números em tela para colocar para você também, para informar você. Não é uma pesquisa, não tem nenhuma estatística nisso, mas é um relato de um pecuarista que é organizado, não é qualquer pecuarista que não cuida das contas da fazenda. Ele traz essa informação aí, com base numa data de amanhã. Deve ter vendido para entregar amanhã, né, João Pedro? Não, hoje é até difícil, lá em Mato Grosso tem escala até de 30 dias já. 30 dias, então, escala para amanhã. Aí tem o boi gordo. Esse animal, quando ele comprou esse animal, deve ter pago 2.500 o bezerro, depois teve uns 600, 700 de recria. Esse animal custa para ele hoje R$ 5.336, a média que ele tem. Isso aí tem o quê? Boi magro? Boi magro, recria, alimentação, ter período de confinamento, tudo isso aí. Hoje, se ele vendesse a 180, 21 arrobas, ele faturaria 3.780. Eu podia botar até um pouco mais disso aí, porque o governo tem as taxas e fundos, etc. Ainda mais ainda um pouquinho. Então, se tirar 180, ele não vai receber 175. Ele
tem um prejuízo líquido de 1.556 por animal. Por boi. Por boi. Isso ano passado já foi um ano ruim, muita gente perdeu dinheiro. E parece que isso é uma praga, porque o pessoal de suinocultura também já veio do ano passado, sofreu muito. Nós fizemos entrevista com o pessoal da suíno, perdendo 200, 300 reais por arroba. Agora estamos falando de pecuaristas que compraram o bezerro, recriaram ele, chegaram com 14 arroba, botaram no confinamento, está com um prejuízo de 1.550, se vender o boi a 180. Se vender a 175, vai ser mais ainda, vai ser mais 100 e poucos reais de prejuízo. De duas, uma. Ou ele entrega o seu bem precioso, aquilo que muita gente é a única coisa que tem para vender. Ou ele entrega a esse preço, arcando com essa defasagem, ou não entrega. Segura, ele vai ter que ver o que é melhor, João Pedro. O problema todo é que quando o cara coloca no confinamento, depois do animal estar no confinamento 90, 100 dias, é difícil você trazer, não vai trazer ele para o pasto praticamente, é difícil. E outra coisa, nem todo mundo vai ter pasto, ter condições de ter esse animal, trazer ele de volta para o pasto. Então isso está acontecendo lá. E a alegação é essa, que tem bastante oferta, principalmente de vaca, fêmea, e está empurrando o complexo de carne bovina para baixo. Deixa eu ver aqui, enquanto você continua o seu comentário, João Pedro, porque eu tenho aqui as escalas, aí já de uma outra fonte de informação, que é o indicador de boi da Tagro. Quer ver? Vamos passar essa informação. Isso eu recebi hoje pela manhã. Então, a escala do dia, Minas Gerais, na região sudeste do país. Minas Gerais, 19,8 dias úteis, quase 20 dias úteis. Quase 3 semanas. Até caiu um pouquinho hoje, mas mantém-se em 19, quase 20 dias úteis. São Paulo, caiu. São Paulo caiu bem nesse fim de semana para cá. 16 dias úteis, chegou a quase 30, agora está em 16. No Centro-Oeste, Goiás, 7,8 dias úteis, Mato Grosso do Sul, 8,6 dias úteis, e no Mato Grosso até aumentou a escala para 17, quase 17,5 dias úteis. No Norte e Nordeste, na Bahia, quase 7 dias, Pará, 7 dias e meio, Rondônia, 8 dias, e no Tocantins, quase 5 dias úteis, até que diminuiu um pouco lá no Tocantins também, João Pedro. São Paulo parece que começou a ofertar ágio para o boi China. Aparentemente, parece que os chineses estão voltando a comprar, não sei a que preço estão pagando, mas em São Paulo, em função da demanda, parece que há comentários em São Paulo que o boi padrão China estaria sendo pago 210 a arroba. O que também em São Paulo com certeza não paga o custo de produção. A cotação em São Paulo, vamos ver a região sudeste, a cotação apurada hoje pela Scott Consultoria. Hoje preços estáveis, só para encerrarmos aqui com o João Pedro, mais tarde eu dou com detalhes essa cotação. Hoje apenas uma mudança que foi em Belo Horizonte, a indústria de lá, João Pedro, chegou com a proposta de pagar R$ 5,00 a menos por arroba, que veio a R$ 185,00. Também preço à vista, já com desconto dos impostos, e não tem bonificação aí não tem pagamento por lote especial. São Paulo, Barretos e Araçatuba, 200. Você falou R$ 10,00 de diário para o boi gordo, para o boi China, 210, né? 210 reais. Muito bem, João Pedro Cuti Dias, muito obrigado. Amanhã esperamos que o Ministério divulgue isso aqui, ou os demais órgãos, a BIEC, a ANEC, sei lá, esses órgãos que tem, porque era importante saber quais são os frigoríficos. Não sei quais que serão habilitados pelo governo chinês, mas era importante que houvesse mais grupos industriais do setor e principalmente também contemplar estados que tenham pouco número de frigoríficos habilitados, né?